começar a gravar aqui, que daí nós já entramos no assunto. O véu do Legal. esquecimento, ele é justamente, na realidade, é um nome, né, uma frase que foi colocada para descrever o nosso esquecimento quando a gente nasce, né? Então, nós nascemos, nós morremos, e nós renascemos diversas e diversas vezes, né? E cada vez num corpo diferente, porém com os mesmos conhecimentos e as experiências das vidas passadas, né? A gente vem com esquecimento, na realidade eu vou explicar como que acontece tudo isso, né? Mas esse esquecimento, ele faz parte dos planos, ele faz parte do que nós somos e do que nós viemos vivenciar aqui, porque senão a gente não daria conta de estar aqui, sabendo da onde a gente veio e por tudo que a gente já passou em vidas passadas. Vou dar só um exemplo, assim, depois a gente entra no assunto. A gente não daria conta de estar aqui vivendo e sabendo que talvez em uma das vidas passadas nós tivéssemos assassinado, por exemplo, a nossa mãe, né? Então, como é que a gente iria conviver com ela nesse momento, sabendo disso? Ou então que ela tivesse nos assassinado. Quando você encontra uma pessoa assim nessa vida, né, que já te fez muito mal numa vida passada, a primeira coisa que você vai pensar é em vingança. Então, daí cairia por terra todos os nossos contratos que a gente fez antes de reencarnar, né? Que a gente faz todos os contratinhos, tudo bonitinho, com as pessoas certas que precisam vir junto com a gente, nessa encarnação, para que a gente aprenda, né? Tudo o que a gente tem que aprender. E aí que vem a questão dos registros akáshicos, né? Ou apenas a caixa. Tem muitas pessoas que tratam o assunto somente com a palavra caixa, né? Os registros akáshicos, então, é todas as memórias, tudo que a gente vive e viveu e vivenciou e cheirou e comeu, brincadeirinha aqui, mas é tudo que a gente viveu há 10 segundos atrás, há 1 segundo atrás, o que a gente está vivendo aqui agora, nesse momento, está sendo registrado e está sendo armazenado nos nossos registros akáshicos. E esses registros, eles podem ser acessados quando a gente quiser. Só que a gente tem que respeitar também um pouco essa questão, né? Não dá assim para acessar a qualquer momento, por qualquer motivo. A gente tem que ter os motivos certos e, de preferência, também fazer esses acessos com pessoas responsáveis, né? Que tenham conhecimento de como fazer esse tipo de acesso. Então, esses registros, eles ficam totalmente guardados dentro de nós mesmos, né? É como se a gente tivesse uma coluna vertebral, além da nossa física, né? Além da nossa coluna que a gente tem fisicamente, de osso, de né, cartilagens, tudo que ela é composta, nós teríamos uma coluna etérica, que a gente chama, uma coluna energética, onde fica tudo armazenado. Então, conforme todas as nossas vidas, que nós fomos vivenciando, é armazenado através da nossa glândula pineal. Lembram que nós tratamos disso nas aulas sobre os chakras, né? A nossa glândula pineal, que fica no nosso chakra
frontal é que faz toda essa memorização. É como se ela estivesse gravando tudo o que nós vivenciamos, vemos, ouvimos, tocamos, degustamos, cheiramos, tudo. Tudo é registrado e é guardado. Não é guardado no nosso cérebro, tá? Que fique bem claro isso, são guardados no nosso armazenamento dos registros acásticos, na nossa alma, tá? Não é no nosso corpo físico que fica registrado isso. Né? É como se a gente tivesse, aqui, essa aula está sendo gravada agora, né? Então, ela capta o som, só não vai captar o cheiro, mas a nossa glândula pineal, ela capta o cheiro também, e o paladar, tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente faz uma sessão de aromaterapia, quando a gente cheira os óleos essenciais, aquele determinado cheiro nos remete a alguma lembrança, geralmente é daqui, dessa vida, né? Mas se a gente for aprofundar um pouquinho mais dentro da aromaterapia, a gente pode ter acesso, sim, a outras vidas, a essas memórias, conforme o óleo essencial utilizado. Então, nós temos como acessar esses registros. Né? Então, a nossa glândula pineal, tá? Ela fica, relembrando, né, ela fica no nosso centro da cabeça, se nós fizermos uma cruz aqui na nossa cabeça, bem no centro, e se nós colocarmos a língua no céu da boca, lá no fundão, é mais ou menos nessa posição que a pineal se encontra. E é ela que faz todos os registros disso. Então, esses registros, eles vão se acumulando nessa coluna vertebral, e quando eles chegam mais ou menos na 33ª, 33ª vértebra, né? Não é por nada desse número também, que coincide com a data de Cristo, né? Que foi quando ele despertou. Então, é que fecha o véu do esquecimento. Tá? É aqui que o véu fica, não é nos olhos. Eles não tapa, o véu não tapa os nossos olhos, mas ele fecha os nossos registros. Então, nós estamos lá, no nosso lugarzinho, como alma, como espírito, e a gente está pronto para reencarnar e viver uma nova experiência, viver um novo aprendizado. Aí a gente se encontra com as almas, com os espíritos, é feito todo esse contrato de alma, né? E o universo faz com que a gente se aproxime das pessoas certas para que a gente vivencie esse aprendizado. Então, nós contratamos com os espíritos, que vão ser nossos pais, o universo dá um jeito de que esse pai e essa mãe se encontrem, se reencontrem, e aconteça o romance, aconteça o ato sexual. E é no momento que acontece a fecundação do óvulo com o espermatozoide, é nesse momento que a gente reencarna, não é no nascimento. A gente reencarna no momento da fecundação. Então, a alma, o espírito, ele fica pairando nossos pais enquanto eles namoram ali e tal, fica meio que de olho, né, digamos assim, e esse espírito, essa alma sabe o exato momento que vai acontecer essa fecundação. E essa alma, esse espírito está presente nesse ato. E é quando acontece a fecundação, então, que o espírito se projeta para essa fecundação e ali acontece o reencarne. Todo o processo
da, da gestação, por coincidência, o Vital Froze trouxe um vídeo na data de hoje, dia 7/4, que fala um pouco sobre isso. Tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, ele traz bem legal a explicação dele. Tá? Então, durante a gestação, durante o processo, os 9 meses de gestação, nosso espírito está ali se desenvolvendo como ser humano, né? Fazendo toda essa evolução humana. Nesse período todo, a nossa alma, o nosso espírito ainda está sem o véu do esquecimento. Então, até os 9 meses de gestação, até antes, às vezes, né, conforme o contrato que aconteceu, já é contratado a questão de data de nascimento, tudo antes de nós nascermos. Tá? Durante esses 9 meses de gestação, então, a gente lembra de tudo ainda o que veio fazer aqui. Então, nós temos toda essa evolução espiritual acontecendo dentro da barriga da nossa mãe, e ainda tem todo o mundo físico acontecendo ao nosso redor, né? Que é a questão da vida do pai e da mãe fora da barriga. Tá? Então, já começa o emaranhado todo, já começa ali. Tá? Então, chegou o momento do nascimento, a partir do momento que a gente nasce, e que a gente chora pela primeira vez, ali fecha-se o véu, baixa-se o véu do esquecimento. Então, tranca aqui na 13ª, a 32ª e 33ª vértebra, é colocado o véu do esquecimento, e nesse momento a gente esquece de tudo o que nós já passamos em vidas passadas e de tudo que a gente veio fazer aqui. E aí começa. E nós já começamos esse momento com um baita de um trauma, que o trauma do nascimento, ele ninguém trata, né, sobre o nascimento como um trauma, mas a gente já nasce traumatizado. Primeiro que, muitas vezes, quando a gente nasce de uma cesárea, a gente é arrancado de dentro da mãe e anestesiado, porque a mãe está anestesiada e o neném também nasce anestesiado. Depois, há ainda um tapa para que a gente chore. Então, a gente já nasce, brincadeiras à parte, né, das risadas aqui, mas uma verdade, a gente já nasce apanhando. E ainda tem o trauma de sermos separados de nossa mãe no momento do nascimento. Então, o nosso nascimento, ele é bem traumático. E isso a gente carrega para a vida inteira e muitas vezes não, a gente não se dá conta de tudo isso. Então, nesse momento, fecha-se, né, os registros, e então entra em ação o véu do esquecimento. Justamente por todos aqueles conflitos que a gente já viveu em outras vidas, e também para que a gente não atrapalhe o nosso processo. Tá? O Ademar falou, mas seria tão mais fácil, né, a gente saber do que a gente veio fazer aqui. Mas também a gente iria atrapalhar a nossa evolução. Então, é por isso que o véu do esquecimento faz parte de nós. Então, a gente vai vivendo, a gente vai evoluindo, e o véu fica ali. Muitas vezes, depois eu vou explicar como que a gente consegue também, com a transição que está acontecendo hoje, com tudo que nós estamos passando, há possibilidades de nós abrirmos o véu enquanto nós estivermos aqui, né, passando por toda essa evolução, por todo o nosso despertar também.
tá? Então, há essa possibilidade, mas na maioria das vezes a gente está com o véu totalmente fechado, tá? E isso tudo faz parte dos planos, faz parte, e quem projeta tudo isso, quem comanda todos esses planos, são os anjos, são os seres de luz que nos auxiliam, e é o todo, né, o universo. Então, eles sabem, eles comandam tudo o que a gente está fazendo aqui, por isso que é legal ter o acesso neles, né, saber que eles existem, ter essa consciência que a gente pode conversar com eles e pedir ajudas, porque eles sabem de tudo que a gente está fazendo aqui. E quando a gente pede ajuda para eles, eles nos trazem as respostas, nos trazem a ajuda necessária conforme o nosso aprendizado, conforme a nossa evolução, conforme o nosso contrato. Então, a gente nasce esquecendo de tudo, e a gente só vai relembrar de fato, totalmente, o que a gente já viveu, que baixa mesmo o véu, que ele se fecha, digamos assim, que ele se dissipa, é quando a gente morre, quando a gente desencarna, né? Então, quando nós nascemos, é fechado o véu, e quando a gente chora no momento do nascimento, e quando a gente desencarna, na maioria das vezes também a gente chora, porque a gente começa a se dar conta de que nós viemos para um propósito, e na maioria das vezes a gente não consegue cumprir com todo esse propósito. Então, o véu é baixado 100% até 72 horas após a morte. Então, nesse momento, a gente se dá conta do que veio fazer aqui. Então, essa coisa que a gente tem de, morre, vai, a gente fica pensando, né, que quem desencarnou está preocupado com o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer com os bens, né? Ou enquanto a gente está vivendo, a gente tem essa preocupação, principalmente os pais, né? O que eles vão fazer com a herança, o que eles vão fazer com isso, com aquilo, se eles vão fazer as pazes, se eles vão ficar brigados. Toda essa questão é uma questão do corpo físico, do ser humano. Porque depois que a gente desencarna, depois que dessas 72 horas, a gente não tem nenhum tipo dessa preocupação. A gente só está preocupado em o que a gente deixou de fazer aqui. Porque quando a gente desencarna, a gente vai para o astral, né? Vai para um lugar específico, vai, digamos assim, passar por todo o processo de novo, para se preparar, para depois reencarnar novamente. Por quê? Porque a gente quer solução, a gente quer resolver os conflitos que a gente teve em vidas passadas. A gente não quer ficar sem resolver. E a gente reencarna de novo, e vem aqui e esquece de novo, e faz todas as besteiras de novo. E daí morre, fica lá. Como o tempo daqui é diferente do tempo do astral, aqui, enquanto a gente vive um ano, no astral passa-se, sei lá, décadas, centenas de anos. Então, a gente desencarna, a gente passa um tempão se preparando para reencarnar de novo.
aí vem para cá, esquece de tudo e comete a maioria das vezes os mesmos erros e fica nessa roda de samsara e fica nesse mundo de provas e expiações. Muitos estão falando, né, tem essa questão da nossa transição planetária, essa questão de que isso vai mudar também, está mudando, já está mudando. Quem recebe as mensagens, né, as canalizações, está falando que está mudando. Tem muitas pessoas que estão desencarnando e que não vão ter mais a oportunidade de encarnar aqui nessa terra, vão reencarnar em outros lugares. E quem vai ficar para passar por essa transição, passar pelo evento, passar por tudo o que vai acontecer, vai ter a escolha de desencarnar quando quiser. Então, provavelmente não vai ter mais reencarnação. E há também informações de que não vai mais haver nascimentos de crianças. Mas isso vai levar um certo tempo ainda para acontecer, porque nós vamos ter que passar por toda essa transição energética ainda, né? Mas então, voltando aqui à questão do véu do esquecimento. Então, a gente passa todo esse tempo lá nos preparando para vir, a gente vem e esquece de tudo, e acaba cometendo os mesmos erros. Aí, quando morre, vem essa questão, né, de relembrar tudo o que a gente veio fazer aqui, né. Então, eu falei essa questão de nós não aguentarmos, né, tem vários exemplos do que a gente pode ter feito em outras vidas passadas, tudo que a gente acha absurdo, enquanto a gente viveu aqui essa vida, provavelmente seja porque a gente já tenha feito em algum momento, porque a gente sabe que o outro serve como um espelho. Então, quando dói demais, quando machuca demais, quando a gente acha absurdo demais as coisas, é porque em algum momento a gente já viveu aquilo, a gente já passou por aquilo. Então, se é difícil ver uma outra pessoa, né, fazendo absurdos e absurdos, imagina você sabendo que nós já fizemos esses absurdos todos. E ainda ter que conviver com as pessoas ao nosso lado, porque geralmente quando o absurdo é muito grande, a gente contrata justamente essas pessoas para virem como pai, como irmão, como filho. Então, como que a gente iria conseguir conviver com essas pessoas? Como eu falei antes, a primeira coisa que aconteceria seria a questão da vingança. E se fosse ao contrário, a gente ia querer pedir perdão, a gente ia querer reverter a situação. Mas daí tem o outro também lembra do que aconteceu. Não é só você que está lembrando. A outra pessoa também lembra. Aí vai ter o sentimento de vingança da outra pessoa. Então, sim, é ruim vir com o véu do esquecimento. Seria melhor que a gente lembrasse o que veio fazer aqui. Digamos que o melhor de tudo seria vir com memória seletiva, né? De lembrar somente o que a gente veio fazer aqui. Mas daí também não iria ter sentido, não iria fazer sentido, né? Ou por que eu vim para perdoar certa pessoa, se eu não lembro o porquê,
que eu tenho que perdoar, ou eu vim com a missão de amar alguma pessoa, né, amar incondicionalmente, sem saber o motivo pelo qual. Apesar de que amar incondicionalmente é uma das nossas missões aqui, né? Isso é independente do que qualquer outro contrato que a gente fez, o amor incondicional, ele está sempre presente. É um aprendizado presencial e fundamental para a nossa evolução. É, eu falei que o véu, ele pode se abrir, né, durante a encarnação. Então, tem muitas crianças que estão vindo hoje com o véu parcialmente aberto, aí lembra de vidas passadas, elas lembram de quem foram, eu acredito que daí eu acho que deva vir uma questão dessa memória seletiva, porque elas não lembram de tudo, né? Mas tem muitas crianças que lembram, por exemplo, que foram os avós dos pais, né? E eles dão. As crianças vão conversando com os pais e vão relatando, vão falando como eram as características dos avós, seria bisavós da criança, né? E falam como morreram, como sentem a falta, viviam em tal casa. Então, há esse tipo de relato, as crianças estão vindo mais abertas, porque também faz parte desse plano, elas virem com esse véu parcialmente aberto, faz parte do que eles contrataram, em voltar nessa mesma família, porque talvez tenha algum resgate, algum aprendizado, provavelmente que tenha ficado da, da, daquelas almas, daqueles espíritos, e que as crianças vêm, né, com essa missão. É como se fosse um ultimato, uma última chance, né? Elas lembram para que aconteça mesmo o que tem que acontecer. E nós, meros mortais, vou colocar assim, que não temos o véu aberto, mas nós temos como praticar algumas, alguns atos, tá? Elevar a nossa frequência sempre, sempre elevar a nossa frequência, sempre essa parte do autoconhecimento, né? Isso tudo nos leva ao mesmo caminho, que é o despertar, que é a evolução da alma, né? O aperfeiçoamento da consciência da alma do espírito. Então, se a gente elevar a nossa frequência, se a gente se estudar, né, colocar em prática o autoconhecimento, praticar muito a gratidão, essa questão da frequência da gratidão, até nisso ela ajuda. Se a gente for grato, simplesmente pelo fato de estar aqui reencarnado e tendo a oportunidade de poder fazer diferente, quando a gente cria essa consciência, quando a gente traz em consciência essa verdade e começa a praticar a gratidão somente por estar vivo, é um dos instrumentos, é uma das práticas que pode abrir o véu do esquecimento e fazer com que a gente evolua mais rápido, que a gente passe por esse processo mais rápido e principalmente que a gente consiga resolver as questões e
numa próxima reencarnação não precise mais passar por essa roda de samsara, né? O pessoal fala. Então, agradecer, trazer essa frequência da gratidão pro coração e praticar o amor incondicional também ajuda muito. Que a partir do momento que a gente ama a todos e a tudo que nos acontece, mesmo as coisas ruins, a gratidão também, agradecer por aqueles momentos que a gente acha que é ruim. Essa frequência, ela abre caminhos, ela abre frequências mais elevadas ainda. Trazer em consciência que se nós estamos aqui é porque nós tivemos uma oportunidade a mais para que a gente pudesse resolver. E a gente não vem só com um plano. E a gente não passa só por um despertar. Um dos despertar é justamente ter essa consciência da gratidão. Outro despertar é ter a consciência do amor incondicional. Aí nós vamos tendo despertares. E nós vamos abrindo o véu do esquecimento aos pouquinhos. A gente não conseguiria também abrir o véu tudo de uma vez só. A gente não conseguiria passar por todo esse processo de alteração de frequências, né, de evolução da alma, de evolução de consciência, de uma vez só. Essa questão de frequências não tem como passar, né, por essa transição de frequência de uma vez só, porque a gente explodiria. Se a gente já está sentindo essa alta da ressonância, né, dessa alta de frequência que está sendo captada pela ressonância Schumann, ela está se mantendo, todos os dias está dando pico de 40. Teve a semana passada que teve um pico de 90. Então, vocês imaginem ter esses picos, né, receber toda essa frequência de uma vez só. Não dá, a gente não conseguiria. Então, tudo isso faz parte dos planos. Tudo isso faz parte de que a gente precisa ter esse véu do esquecimento. As pessoas que estão mais abertas, mais conectadas, essas pessoas que vêm com o véu aberto, não pensem que para elas é mais fácil. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente é cobrado. Então, mais difícil fica. Quanto mais a gente se conhece, não fica mais difícil aceitar as nossas sombras? Só que mesmo assim, nessa dificuldade, nesse me fugiu a palavra agora que eu ia falar, mas nem, mesmo a gente sendo difícil, sendo dolorido, a gente não gostaria de voltar atrás, a ser o que nós éramos ontem. E eu, pelo menos, não tenho essa vontade. Às vezes a gente pensa assim, se eu soubesse um pouco menos, eu não teria tanta responsabilidade. Mas só que para saber menos, eu teria que voltar a ser aquela pessoa que eu era antes. Então, uma vez visto, não dá mais para não ver. Então, uma vez que a gente acessa o nosso autoconhecimento, uma vez que a gente acessa as nossas sombras, não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para encobri-las, enterrá-las, colocar barro por cima. A gente vai lá e tenta resolver do jeito que dá. E essa é a melhor escolha. Porque se você enterra novamente, a próxima reencarnação, você vai vir para resolver aquilo que você está enterrando. Em algum momento, a vida faz com que aquilo se desenterre, venha à tona.
E em algum momento a gente vai ter que passar por isso. Com véu de esquecimento ou sem véu de esquecimento. Porque se tudo faz parte de um plano, e o universo sabe, os anjos sabem, os mentores sabem de todos esses planos, as mensagens que a gente recebe, os insights que a gente recebe, os sinais todos que a gente recebe, vai ser para que a gente evolua, para que a gente consiga colocar em prática esses planos, consiga fazer o que foi contratado. Então, o universo conspira a favor, sempre, sempre a favor. Só que muitas vezes não é do jeito que a gente queria. E a vida pode dar virar de cabeça para baixo. E quanto mais a gente resiste a essa mudança, a essa transformação, mais difícil fica. Porque a mudança, a transformação, ela vem justamente para nos colocar no caminho certo. Então, o véu de esquecimento. Só mais uma coisinha. Tem um outro jeito de abrir o véu de esquecimento. Sabe aqueles momentos que eu falo assim, que é um momento de choro de criança, lembra quando você era criança que você desejava uma coisa muito e que você ganha aquela coisa, que você chora de alegria, que vem aquele sentimento assim inexplicável, aí vem o choro. Aquele choro de agradecimento que a gente tem nesses momentos também é uma maneira de abrir um pouquinho o véu. Aquele choro de felicidade, aquele choro que vem de dentro mesmo, assim. Em agradecimento apenas por estar vivo. Geralmente, esse choro acontece quando a gente está sozinho. Né? A gente tem esses acessos de... É como se estivesse completando o que estava faltando. Nesse momento, nesse choro, assim, de libertação mesmo, também pode ser aberto. É um momento de abertura do véu. Então, é muito importante a gente saber quem nós somos de verdade. Né? E saber que as pessoas que estão ao nosso lado, né, elas não estão por acaso. Não é coincidência, não é um estorvo, não é coisa ruim, né? Sempre há um motivo para que as pessoas que estão ao nosso lado estejam ao nosso lado. E lembrar que sempre foi nós que contratamos essa experiência. Queres falar alguma coisa? A gente já vem com destino definido? Eu até, antigamente, eu costumava dizer que era destino, mas o destino a gente consegue mudar. A gente vem com uma programação, com um contrato, com um aprendizado, com vários aprendizados já contratados, com as pessoas já pré-destinadas, né? Não deixa de ser um destino, só que o destino você consegue mudar, porque a vida, ela te mostra caminhos, né? E, geralmente, é caminho sempre em bifurcação. Então, a gente tem escolhas, né? Isso. Aí você escolhe, mas aí depois lá na frente você diz, mas era para mim escolher aqui, daí o destino era esse, não sei. É que a gente aprendeu a usar a palavra destino, né?
que foi meio que colocado, é mais fácil de explicar, dizer que é destino, né, do que explicar toda essa questão de plano, de evolução, de ir para o astral e fazer todo esse processo de transição. Então, é destino, foi o destino. Mas não, foi um contrato que a gente fez antes de reencarnar e que, de alguma forma, o universo fez com que a gente chegasse naquele destino, colocamos assim. Mas é quando acontece tipo um acidente do nada, né? Não é do nada. Mas a gente fala que é do nada, né? A gente fala que é do nada, mas é alguma coisa que foi contratado, tinha que acontecer esse acidente para os envolvidos aprenderem algo. Vou dar ontem, não sei se você viu aquele acidente que deu na 101. Vi. Você viu a imagem do ônibus que passou na hora que explodiu? Não, isso eu vi assim, esse eu não vi. Não viu? O vídeo que eu vi bem na hora que o caminhão tomba, que começa a pegar fogo, passa um ônibus por trás aquela cortina de fogo. Já pensou quem está lá dentro, né, do ônibus? O que não deve ter passado na cabeça? Então, eles tinham, ao meu ver, tá? Eles tinham que estar ali naquele momento para que talvez desse um clique e as pessoas começassem a viver de uma forma diferente, pelo medo da morte, que um dos medos do ser humano é justamente da morte. É a única certeza que a gente tem, mas é um medo assombroso, né? Então, talvez eles tinham que estar ali, como todos aqueles outros carros que pegaram fogo, as pessoas que se machucaram, elas contrataram por passar por aquele momento, porque numa dessas seria o ultimato. Você teve a segunda chance, então vamos lá, vamos fazer diferente. A gente fica pensando, e quando deu tipo aquele incêndio na Boate Kiss? Os contratos de coletivo, o acidente da Chapecoense. Então. Contrato coletivo, eles tinham que passar por aquele momento todos juntos. Mas então já vem predestinado. É uma forma de dizer que é predestinado, porque, vamos colocar ali, a boate talvez até também tinha pessoas de todo o Brasil, né, porque eram estudantes, mas também no acidente da Chapecoense também tinha, inclusive acho que até, não lembro se tinha estrangeiros, mas viu, o universo faz com que todos se aproximem num determinado momento para que aconteça aquele combinado para que todos desencarnem no mesmo momento. Esse foi o combinado deles. Agora vai saber qual era o aprendizado que eles tinham nisso tudo, só eles para saber. Porque a gente não sabe nem do nosso, né? Que dá um acidente e alguém não embarca, né? Por algum motivo. Sim. Alguém deixa de embarcar. Estava combinado para ir e não deu certo. Como tiveram aqueles que se salvaram no acidente e depois morreram de ataque cardíaco, né? Então, aquele jornalista, né? Mas ele tinha que passar pela experiência do acidente. Ele tinha que passar por aquela experiência. É a alma que não tem coincidência, não tem por acaso. Tudo que acontece. Então ele também não tinha escolhas nesse caso, né? A escolha dele era passar por essa experiência. Isso. Teve troca de passageiro também, né? Teve aqueles que nos enviam. Tudo. O universo conspira. Sempre para que aconteça o que foi contratado. É aquela questão também da... Contrato, então, né? A gente já nasce com contrato. Já nasce com contrato, sim. Aí as escolhas... Nós vamos fazendo as escolhas. Dentro do contrato.
o universo traz o caminho, né? Sempre com a bifurcação a gente escolhe. Um vai levar para o que a gente contratou, para a experiência que a gente tem que passar, e o outro não. Por isso que ninguém também morre na véspera, né, que a gente fala. Nem Peru mais morre na véspera. Era só o peru. Né? Então, é isso. Em algum momento vai acontecer. O Vital Froze fala também foi ele, agora não me lembro se foi ele, se foi outro, ou o Newton Schultz que falou. Não adianta a gente... não, é um curso que eu estou fazendo de despertar da mediunidade, que o professor fala na questão da gente pedir proteção. Né? Se a gente acredita que nós estamos aqui que nós viemos de Deus, né? E Deus não quer o nosso mal, como é que vai acontecer alguma coisa de ruim? Então, a gente não precisaria pedir proteção. Só que a gente pede proteção justamente porque a gente tem medo dos acidentes, tem medo de morrer. Uhum. Né? Então, o que ele fala é que muitas vezes, quando a gente pede proteção, a gente deixa, faz com que bloqueie esse acidente, por exemplo, que seria uma experiência que a gente teria que passar. Então, a gente pediu a proteção e não aconteceu nesse momento, mas em algum momento nós vamos ter que passar por essa experiência. Então, a proteção também vem meio que bloquear nossas experiências. Pois é, porque eu imagino assim, num acidente de avião, as pessoas que estão lá dentro, que dá o acidente, elas também pediram proteção antes de embarcar. Vamos colocar aqui que quem tinha medo de morrer pediu proteção. 90% pediu, né? É uma coisa, se você parar para pensar, se você começar a estudar, né, você começa a se questionar cada vez mais. Porque tem muita coisa, é muito emaranhada, muita coisa que acontece. Né? E é isso mesmo, e o caminho certo é do questionamento, é ir atrás em busca do porquê que acontece isso, porquê que acontece aquilo. Isso aí. É complexo o negócio. Uma vez é uma frase de um filósofo, não sei quem que citou, num curso que a gente fez lá, que o saber é causador. Sim. É aquilo que eu falei, que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente é testado, mais a gente é cobrado por esse conhecimento. Que muitas vezes dá vontade de não querer saber tudo. Daqui a pouco ela disse, não, mas então vou ficar quieto lá no fim da linha, lá e não vou. Mas daí não tem a evolução, né? Você vai ficar naquilo. Na realidade, você começa a evoluir daí. Né? Volta a ser lá os miasmas, as minhoquinhas. A gente acaba voltando na evolução. Deixa eu ver aqui o que ainda temos para falar. Então, o véu do esquecimento ele é um conceito espiritual. Tá? É simplesmente a definição para que a gente... a definição de perda de memória. Tá? A gente perde a memória de vidas passadas quando a gente nasce. Só para complementar um pouquinho ali dessa... Eu estava vendo hoje de tarde um neurocirurgião aí, famoso aqui em Passo Fundo. E daí ele deu uma entrevista, e daí ele falou de tudo que eles tinham de especialidade na clínica, e o que tratavam, mas no final ele disse que não dá para separar a medicina e a terapêutica da espiritualidade. Olha... achei interessante. Eu nunca tinha... Porque eu conheci esse médico há muito tempo, ele era muito, assim, prático, cético, né? E agora ele mudou o discurso dele, né? É isso aí, porque é a evolução que está acontecendo. E vai ter cada vez mais os médicos da nova era que a gente
falo. Mas esse é um cidadão eu acho que deve ter 80 e poucos anos, ô Cruz. Mas não importa a idade. Então. Não importa a idade. O Júnior Legrasse, ele fala que ele tem uh, alunos, né? Porque ele tem a escola agora, ele tem alunos de 16 anos, como ele tem alunos de 90. Então, não tem idade. Não tem idade para evolução. Tu imagina quantas vidas esse cara já não precisou. Então, mas eu achei assim, mas esse cara falando em espiritualidade, que ele é muito, assim, né, de outra linha, ele era, ao menos, parecia que era, né? Mudou. A gente muda, graças a Deus, a gente muda. E vai vir, quanto mais e mais a gente vai começar a ver esse tipo de comentários bem mais frequentes. Tá? A evolução está ali, batendo na porta. 2025 realmente vai ser um ano, assim, bem transformador. Tá? A gente vai... eu também me surpreendi, porque muitas vezes até pode vir um tipo de comentários diferentes, né? Talvez até de um cético, alguma coisa assim, mas sempre vai haver um fundo espiritual, sem a pessoa perceber. Eu estava falando com as pessoas esses dias e a mãe criticando a avó porque a mãe queria tirar o celular e a avó, para não a criança não ficar chorando e tal, deu o celular. E a mãe viu uma reportagem também de um médico assim, falando que os vícios hoje não é mais alcoólatra, de narcóticos, coisas assim, já tem os AAs, digamos assim, para vício de celular, para vício de academia. Vício eletrônico. Não, vício eletrônico, mas já tem vício até de chocolate, né? Então, tem essa questão do fundo espiritual ali também no meio. Mas são pessoas que ainda não se ligaram na espiritualidade. Mas talvez por uma reportagem desse tipo, elas vão começar a se ligar. Começar a pensar diferente, né? Isso. E vai acontecer cada vez mais isso. E isso nos deixa felizes, né? Porque cada vez mais vai ter pessoas que vão pensar como nós. E nós vamos cada vez menos se sentir a ovelha negra ou fora da caixa, né? Na realidade, fora da caixa não somos nós. Voltando aqui, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Qualquer coisa, chama aí. Tá bom. Então, o véu do esquecimento, né, ele vem com essa questão justamente para nomear, digamos assim, a nossa falta de memória das vidas passadas, né? E é um mecanismo que ele nos permite o recomeço. Então, o espírito tem que passar por esse recomeço, né? Ele tem que passar por essas experiências para poder evoluir, para poder ascensionar, porque a gente não vai conseguir ser um ser ascensionado, um ser iluminado, se a gente não passar por as nossas experiências. E assim a gente não vai conseguir ajudar as outras pessoas que vão precisar da nossa ajuda. Essas pessoas céticas, elas vão precisar da nossa ajuda, elas vão precisar do nosso entendimento, da nossa compreensão de tudo isso, para que elas também passem por essa compreensão, por esse autoconhecimento. Né? E tudo isso é justamente porque o véu do esquecimento está conosco. Senão a gente não precisaria mais evoluir, né? A gente não estaria mais aqui. Então, o véu do esquecimento, ele não é um castigo. Ele é apenas um mecanismo. Talvez até de misericórdia, não sei. Mas ele é
é um mecanismo para que a gente possa evoluir. E né, nesse passar pelo véu do esquecimento, o espírito não perde o conhecimento adquirido em nenhuma das vidas passadas. Tudo é registrado, lembra, nos nossos registros akáshicos. Inconscientemente, nós temos todos os nossos registros ali guardados. Eu acho que eu já comentei com vocês em alguma das aulas, eu não lembro qual foi, né? Dessa questão que quando a gente acha mais prático algum conhecimento aqui nessa vida, né? Tipo, os conhecimentos de informática, os conhecimentos de engenharia, ou da matemática, ou de língua estrangeira, por exemplo, ter a facilidade de aprender um inglês, é porque em algum momento a gente já passou, já viveu em um país, em uma região que falava inglês. Então, tudo isso a gente não perde. Tudo está guardado com a gente. Tudo está ali latente, né, adormecido. Em algum momento vai vir à tona. No momento exato que a gente precisa daqueles conhecimentos, eles vêm à tona. Principalmente se a gente estiver conectado conosco mesmo, né? Aí é bem mais fácil acessar esses conhecimentos. E é lógico que o véu do esquecimento, ele só acontece, né? Ele só está ativo enquanto nós estamos encarnados, né? Enquanto nós estamos aqui na matéria. Como eu já falei, a partir do momento que a gente desencarna, nós voltamos a nos lembrar de tudo, né? Lembrando que até os espíritos mais evoluídos passam pelo véu do esquecimento, né? Que eu contei para você já dá um pouco sobre a vida de Jesus, como ele teve todo o processo do despertar, ele passou pelo processo, pelo mecanismo do véu do esquecimento também. Então, não é porque os espíritos são mais evoluídos que eles não têm essa questão do véu do esquecimento. Todos que reencarnam têm o véu. Mesmo que uma parte aberta, mas tem uma parte fechada. É muito difícil ter alguém que reencarne com um véu totalmente aberto. Né? Não sobrevive. Nasce e vai se enforcar no próprio cordão umbilical. É brincadeira, né? Mas é muito sério. É sério essa questão. Nós somos influenciados por muita coisa. Por muita coisa. E não é por nada que tem pessoas que tiram a própria vida, né? E é uma... Essa semana aqui, um vizinho aí, acho que tinha 18 anos, 16, 18 anos. E é um negócio estranho, né? Porque Mas essa vai ser um período que vai ter muito disso. Que as pessoas começam a acessar. Pode ser até que tenha aberto o véu dele. A gente não sabe, né, o que aconteceu. Né? Pode ser que ele tenha desencadeado um processo, talvez, de esquizofrenia, entre aspas, né? Lembra que eu falei na aula passada? Acessa uma vida aí, só acessar uma vida que você fez alguma coisa muito ruim e que hoje você se considera, vamos supor, um santo, né? E a gente acessa alguma vida aí que a gente matou alguém, fez alguma coisa de muito ruim, se você não tem uma base, um equilíbrio emocional, meio, aí você vai tirar a vida. E pode ser também parte do contrato. Porque talvez o pai e a mãe desse adolescente, né, desse rapaz, tenha que aprender alguma coisa com o suicídio dele.
Então, por isso que a gente fala que não dá para julgar o que está acontecendo com os outros. A gente tem que aceitar que faz parte do livre-arbítrio. Todos temos um livre-arbítrio e nós temos a oportunidade de fazer o que a gente quiser. Sem julgar. É isso que eu tinha para passar hoje. Seria isso. Qualquer dúvida, depois use o grupo. Tá bom, legal. Ok. Gratidão aí pela tua participação. Com certeza vai ajudar bastante nos comentários aí. Legal, então tá. Boa noite. Boa noite. Até mais.